Olá, para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, meu nome é Eduardo Adinetti, eu sou médico, eu sou especialista em psiquiatria e em nutrologia. O tema sobre o qual eu vou falar hoje vai ser sobre megalomania. Aproveitando, eu queria hoje iniciar agradecendo o carinhoso comentário que eu recebi de uma pessoa hoje, que disse o seguinte: doutor, muito obrigado, porque o senhor ajuda muita gente com as explicações e responde às nossas perguntas. É claro que eu não tenho como responder um número enorme de perguntas, porque eu sou sozinho para responder isso tudo, mas eu queria agradecer esse comentário carinhoso que me foi feito. Aproveitando então, eu peço que, se você gosta do conteúdo do canal, se você se beneficia, se você tem pessoas que sofrem de problemas psiquiátricos, divulga o canal. Divulga os vídeos. Apenas peço que, se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, dá o like e aciona não vou editar, aciona o sininho. Então, o tópico, repetindo, é sobre megalomania. É o que eu vou explicar e você já vai entender. Megalomania, a própria palavra diz mega, grande, mania, mania de grandeza. No dia a dia, eu acredito que muita gente conhece pessoas megalomaníacas. Você tem pessoas que são megalomaníacas, porque a maioria por traço de caráter, vamos chamar assim. Eu não vou emitir aqui nenhuma opinião sobre isso, porque tem pessoas que são megalomaníacas e são gente boa, como tem também pessoas que são megalomaníacas que de gente boa não tem nada. Então, essas pessoas não são doentes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a megalomania, ela é, na maioria dos casos, um traço de caráter, uma característica da personalidade do indivíduo, não é doença. Qual é a doença onde você vê com mais facilidade a expressão dentro aqui já da psicopatologia, que é o estudo das doenças? Dentro da psicopatologia, qual é a doença onde você encontra com muita facilidade e com muita frequência a megalomania? É no transtorno bipolar do tipo 2, na hipomania. No transtorno bipolar do tipo 1, na mania, como eu gravei no vídeo sobre desagregação do pensamento, na mania pode ficar tudo desagregado, tudo desconcertado, desconectado, e o indivíduo não tem condições de manipular nada a seu favor. Muito pelo contrário, ele passa a precisar de ajuda, porque ele sai muitas vezes de si e pode ter essa desconexão com a realidade, que é a característica de doenças como a mania e a mania do transtorno bipolar. São duas manias que eu estou falando aqui, o transtorno de mania e a mania no transtorno bipolar. Então, na hipomania, no transtorno bipolar do tipo 2, o indivíduo não perde a conexão com a realidade. Ele pode até chegar a um ponto, a um nível de hipomania, onde a hipomania ela é tão severa que ele pode estar numa fronteira entre se desconectar ou não com a realidade. Mas se ele se desconecta da realidade, já não é mais hipomania, já é mania. Então, na hipomania, e principalmente se usar essas chamadas substâncias recreativas, né? Tem que ter cuidado aqui com o que a gente fala, por causa do algoritmo da plataforma. Dependendo da substância que ele usar, né? O álcool, pode falar, o álcool na minha visão, com 34 anos de atividade profissional, o álcool é a pior delas, que mais faz com que haja uma desconexão com a realidade, mesmo o indivíduo nem tendo doença psiquiátrica nenhuma.
Eu vou dar um exemplo para o vídeo também não ficar longo demais, de um caso que não foi meu paciente, mas eu era amigo, eu era conhecido da pessoa que me relatou. Eram dois irmãos que tinham uma vida de trabalho, trabalhavam, se esforçavam. Um deles trabalhava num hotel, que foi lá onde eu o conheci, porque eu fiquei hospedado nesse hotel, numa cidade do interior do Brasil, em Santa Catarina. Um grande abraço para o pessoal carinhoso de Santa Catarina. Ele tinha um irmão e esse irmão tinha um bar. Um bar. Muita gente não sabe o que é um bar. E houve um problema onde os dois irmãos precisaram se ausentar da cidade. Então eles chamaram um conhecido que não sabia, eles não sabiam, evidentemente, o que iria acontecer, e esse amigo ele era megalomaníaco, ele era portador de transtorno bipolar. Depois os detalhes de como isso tudo chegou a mim por relato, fica algo um pouquinho longo para eu contar aqui, mas esse amigo, esse conhecido, ele era portador de transtorno bipolar do tipo 2, e esses dois irmãos pediram a ele o seguinte: olha, você fica responsável pelo bar, nós vamos entregar as chaves do bar para você e você vem verificar, dá uma olhada no cadeado, dá uma olhada nas janelas, se está tudo fechadinho, enquanto nós estivermos ausentes. O que aconteceu? Não podia dar outra. Eles não sabiam que ele era portador de transtorno bipolar do tipo 2. O que aconteceu? Os irmãos viajaram, esse amigo, né, era amigo, depois passou a ser um inimigo. Esse amigo se embriagou, veio à tona a megalomania em toda a sua expressão de força. Ele abriu o bar como se o bar fosse dele, como se ele fosse o dono do bar, e para encurtar a história, ele acabou, no final das contas, não cobrando de ninguém, distribuindo bebida, e acabou levando à falência, porque eram dois irmãos pobres que estavam tentando sobreviver com aquele bar. Então eles foram levados à falência, né? Faliu, né? Porque todo o estoque foi consumido. Eles até o momento onde esse relato chegou para mim, eles não tinham dado conta ainda terminado a contabilidade do que tinha sido perdido em termos financeiros, em termos de estoque, etc. e tal. Então, esse indivíduo fez isso, esse que distribuiu bebida para todo mundo, porque ele era megalomaníaco. Então, só deve ter contado, provavelmente, agora eu estou especulando, vantagem para as pessoas: eu sou milionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele podia, evidentemente, com aquilo tudo, dar vazão à sua megalomania, porque o megalomaníaco, a primeira chance, ele vai dar expressão a essa megalomania que está na cabeça dele. Lembrando mais uma vez, se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve. Tem muita gente que precisa de orientação na área da saúde mental. E a saúde mental no nosso país, infelizmente, está uma catástrofe. Vocês podem até botar nos comentários como é que é a saúde mental na sua cidade, no local onde você mora. Tem psiquiatra? Não tem? Tem centro de atenção psicossocial, CAPS? Não tem? O CAPS que tem é tipo 1, CAPS 1, CAPS 2. Isso é muito importante para um feedback aqui para mim, para eu saber melhor, conhecer melhor o público dentro dessa grande quantidade de gente que, graças a Deus, já tem. Então é basicamente isso, né, o assunto do vídeo de hoje. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pela oportunidade de gravar mais um vídeo e interagir com você nos comentários.
Infelizmente, eu vou repetir, eu não tenho condições de responder todo mundo, mas quando eu posso, eu respondo com muito carinho. E outra coisa também para a gente terminar, na hora das respostas, se você puser uma pergunta hoje, não quer dizer que daqui a 2 semanas, por exemplo, a sua resposta não esteja respondida por mim, caso eu consiga atingir um número maior de respostas, porque algumas são pequenas, outras são grandes. Eu acho que por hoje já deu para você entender o que é a megalomania, a mania de grandeza. Finalizando, é um traço de personalidade, é um traço de caráter, e a maioria das pessoas que são megalomaníacas não tem doença psiquiátrica nenhuma. E também não vai achar que todo mundo que é bipolar é megalomaníaco. Não, muita gente é bipolar do tipo 2, que é, como eu disse, onde melhor mais exuberantemente se expressa a megalomania, no transtorno bipolar do tipo 2, na hipomania. Nem todo bipolar do tipo 2 que entra em episódios de hipomania é megalomania. Então, muito obrigado por você ter visto esse vídeo. Foi meio assim atrapalhado aqui porque eu improviso tudo, eu não faço roteiro, eu não fico lendo nada, é o que vai vindo na cabeça. Então é isso aí, graças a Deus por mais essa oportunidade. A gente se vê em outra hora, em outro vídeo, com outro assunto, se o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim permitir. Um grande abraço, tchau.